uma segunda chance, uma possibilidade de recomeçarmos a vida. Talvez você precise ouvir dessa possibilidade, de que há uma segunda chance, de que há uma possibilidade de recomeço. O texto que o Luiz leu, a parábola que Jesus conta a respeito do filho pródigo, diz respeito a mim e a você. Tem uma frase do Tim Keller que diz o seguinte, eu quero introduzir com essa frase para a gente compreender essa narrativa. Diz o seguinte: a mensagem da Bíblia é que toda a raça humana consiste de um bando de exilados tentando voltar para casa. A parábola do filho pródigo é sobre cada um de nós, sobre mim, sobre você, sobre cada um de nós. Talvez por nós nos identificarmos com uns dos filhos, talvez por contemplarmos o amor de Deus, que tem na figura do pai da parábola esse exemplo, mas por compreender essa narrativa que eu quero contar para você, e em cada detalhe dessa narrativa tirar um eixo para aplicar na nossa vida. A história começa com um dos filhos chegando para o seu pai, pedindo a parte que lhe cabe, uma antecipação da herança. Segundo as tradições da época, embora Jesus esteja contando uma parábola, uma metáfora, você pedir para um pai a antecipação da herança era como você pedir que o pai morresse. Um constrangimento, uma vergonha, você chegar para o seu pai e pedir o seguinte: olha, dá a minha parte, antecipa a minha herança, antecipa aquilo que eu tenho de direito. Isso era um constrangimento moral, uma vergonha pública. Além disso, há um fato interessante. Segundo as tradições e as leis da época, quando você antecipava essa herança, você tem que ir para longe. Você não poderia ficar perto da sua família. Era preciso que você se distanciasse. Você imagina? Você pode usufruir do seu bem, você pode usufruir da sua herança, mas tem uma coisa, você tem que ir para longe. Porque é até uma questão econômica, você não pode ficar próximo, você não pode ficar perto da sua família, que você mesmo pegou a sua parte. Então, a pessoa que antecipava a sua herança, ela tinha que ir para longe. Uma outra característica que é importante nesse texto, que ao pedir a antecipação de herança, automaticamente havia uma desfiliação. O filho deixava de ser filho. O filho deixava de fazer parte daquela família. Então, além do constrangimento público, além da questão econômica, da distância, exatamente isso que o texto conta, que o filho pega a parte que lhe cabe e vai para um lugar distante, há uma questão da desfiliação, da quebra do vínculo, da desconexão familiar, e é exatamente isso que acontece na parábola. E contando essa história, nesse primeiro ato do filho chegar para o pai e pedir a sua parte, nós temos um eixo muito importante, que muitos erros e escolhas equivocadas que nós temos ou fizemos, nascem do desejo de fazermos as coisas sozinhos. Talvez você que está precisando ouvir essa mensagem de uma segunda chance, de recomeçar, porque talvez também tenha feito coisas erradas no passado, é porque muitas vezes nós temos o desejo no coração de fazermos tudo sozinho. Da nossa autonomia, da nossa independência, da nossa inconsequência. Hoje a gente vive uma cultura, a cultura da startup, né? De você ter uma ideia e você empreender essa ideia. Se a gente aplicasse isso nesse texto, é como se nós todos tivéssemos sempre esse desejo incutido no coração de tomar as rédeas da vida, de assumir os riscos sem pensar nas consequências trágicas de caminhar sozinho. Sem a gente avaliar que muito daquilo que deu errado, das escolhas equivocadas do passado, elas aconteceram porque nós resolvemos caminhar sozinhos. Nós nos distanciamos das pessoas, nós não ouvimos as pessoas que nós amamos, nós tão somente achamos que por iniciativa
de ter a vida nas próprias mãos, de ter o controle, isso bastava. E esse contexto é o contexto de muitos de nós. Achar que eu posso sozinho. Achar que eu tenho a liberdade e o meu próprio nariz para fazer escolhas, tomar a frente. Mas quando as coisas dão errado, quando as coisas não dão certo, e o prejuízo disso, e as consequências das nossas escolhas, nós precisamos avaliar que esse sentimento que nós temos de independência e de autonomia tem consequências trágicas quando nós não inserimos outras pessoas. A história continua. Logo depois que ele pega a sua parte, pega a sua parte da herança, dos bens, e ele gasta todo o seu dinheiro. Eu lembro de uma das traduções que dizia assim, que ele viveu dissolutamente. Essa palavra dissolutamente, em outras traduções, quer dizer irresponsavelmente, sem avaliar as consequências. Há uma outra tradução que diz diluidamente, ou seja, ele diluiu tudo o que ele tinha, ele dissolveu todas as possibilidades da vida, ele acabou com os seus recursos. Talvez porque ele pensou que aquilo seria eterno, que aquilo um dia não acabaria, mas acabou. E quando acabou, ele gastou tudo com as suas escolhas, com a sua irresponsabilidade, sem pensar nas consequências. Ele cai em si. Uma cena, um detalhe que a narrativa nos conta, de ele olhar para aqueles porcos comendo uma lavagem e chegar a pensar na possibilidade de comer essa lavagem. Ele pensa, puxa vida, nem os trabalhadores do meu pai comem isso. E ele então cai em si e diz o seguinte: vou voltar para a casa do meu pai e dizer, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Nessa segunda cena, nesse segundo movimento da narrativa e da parábola, nós temos um eixo importante, preste bem atenção. Para mudar nossos cenários de vida, para mudar as realidades da nossa vida, é preciso reconhecer a nossa condição, reconhecer aonde nós estamos, o que nós fizemos de errado. E no texto ele pensa na possibilidade de pedir perdão, porque ele erra contra Deus e contra o Pai. Avaliarmos se aquilo que nós fizemos de errado no passado feriu pessoas, machucou pessoas, e quais são as consequências disso, de uma mudança de cidade, de uma mudança de emprego, de uma mudança de projeto, de uma quebra de um relacionamento, no fim de um casamento, de tantas e tantas coisas que muitas vezes nós fazemos inconsequentemente, sem avaliar o local que nós estamos. Então, o que acontece hoje? O que acontece hoje é que tem pessoas que elas vão mudando de cenários, mudando de projetos, mudando de realidades, sem parar para pensar, olha aqui para mim, sem parar para pensar qual a real condição delas, quem elas feriram, quem elas machucaram, o que fizeram de errado, para começar de novo. Simplesmente mudam de local, e mudando de local, começam novos projetos, fadados ao fracasso, à inconsequência, mudam de comunidade, mudam de igreja, mudam de trabalho, mudam de área profissional, muda de faculdade, muda de cidade, muda de projeto, muda de carreira, porque nunca enfrenta a condição e o reconhecimento dos seus próprios erros. E o texto mostra de uma forma muito clara que esse segundo movimento, essa segunda cena da narrativa, ele cai em si. Ele reconhece que falou, o que eu fiz? Por que eu fui antecipar essa herança? Por que eu fui viver dissolutamente, irresponsavelmente? Ele poderia talvez ser consumido por um sentimento de culpa, e pegar essa culpa e dizer o seguinte, não, eu preciso provar para o meu pai que ele está errado, e eu não vou voltar, eu vou tentar de novo, mas o texto não mostra isso. Ele não é movido pela culpa, ele é movido por um reconhecimento do cenário e da sua condição. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Antes de você ter uma segunda chance, antes de você recomeçar a sua vida, de você mudar de projeto, mudar de relacionamento, é preciso que você reconheça os seus erros.
é preciso que você reconheça a sua condição, as pessoas que você feriu e principalmente o cenário que está em torno de você. Juntar os cacos, juntar a sujeira, reconhecer as falhas, reconhecer as tragédias, assim como esse filho faz nessa condição. Mas a narrativa continua, porque logo após o filho pensar nessa possibilidade, ele diz o seguinte: eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou pedir perdão a Deus, eu vou pedir perdão a ele, reconheço a minha condição, reconheço o meu erro, mas eu não mereço mais ser chamado do seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Sabe o que isso significa? E aqui é um outro eixo, nessa nessa terceira mudança, é que quando a gente reconhece que fez a escolha errada, muitas pessoas elas acham que devem viver a partir do mínimo. Vou explicar isso. Deu errado, machucou pessoas, tentou, não deu certo, e ela diz: não vou tentar de novo, vou viver na condição mínima, sem nenhum tipo de possibilidade, sem nenhum tipo de novo sonho, de novo projeto. Eu vou voltar para a casa do meu pai, e vou pedir para ele, para que ele me contrate, e me trate como um dos seus trabalhadores. Às vezes eu e você, a gente tem essa ideia, nós nos ferimos, nós erramos, nós machucamos, nós perdemos, fracassamos, pecamos, caímos, não sei, tantas narrativas que envolvem a gente nessa noite, e quando a gente olha para coisas novas, a gente fala: não, eu não quero me iludir de novo, sem altas expectativas, sem novos projetos, eu quero viver no mínimo, eu quero a condição mínima para a minha vida. Então quando nós falamos segunda chance, recomeçar, para muita gente fala: não, para mim não, estou tão machucado, eu estou tão ferido, que eu não penso na possibilidade de viver além do mínimo, além da condição mínima de ser trabalhador do meu pai. Deixa eu dizer uma coisa para você, é importante que você reconheça o erro, que você assumiu as rédeas da sua vida, que deram errado suas escolhas, mas isso não deve ser um sentimento de autocomiseração, que consuma você, tirando de você qualquer possibilidade de viver coisas novas. Então você acabou com um relacionamento, o casamento não deu certo, você diz: não, eu não quero tentar de novo. Você saiu de uma relação profissional: não, eu não quero de novo. Você saiu de uma comunidade, de uma igreja onde você foi líder, serviu, participou, e falou: não, eu não quero me machucar, eu quero só participar, sentar, ouvir a palavra e ir embora. É exatamente isso que acontece. A gente fica tão machucado que a gente tem como objetivo viver com o mínimo, no medíocre, sem a expectativa de coisas novas. Será que você e eu, a gente também não se vê nessa condição? Agora, há uma transição nessa narrativa, nessa parábola, e essa transição, ela não acontece por causa do filho, mas acontece por causa do pai. Movido por esse sentimento de reconhecimento, de estado mínimo da sua condição, o filho volta, e o texto tem uma das passagens mais lindas da Bíblia. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu, o abraçou e o beijou. Eu acho que é uma contração de movimento aqui. O filho está voltando, mas quem vai na direção do filho é o pai. O filho volta para uma condição mínima, mas quem vai na direção do filho é o próprio pai. Numa cena linda, que eu acho que é uma das mais lindas da Bíblia, o pai corre na direção do filho, abraça e beija o filho. Qual é o eixo e a consideração diante dessa narrativa e dessa cena? Preste bem atenção no que eu vou dizer. O amor de Deus sempre estará presente. As coisas podem dar errado ou darem certo. O amor de Deus sempre estará presente. A letra da canção do Felipe Valente diz que o filho pode sentar no cavalo, correr, ir para longe, mas ele não consegue ir para longe do amor de Deus. A gente pode fazer escolhas equivocadas, a gente pode errar, e talvez falta-nos como igreja, porque a nossa moralidade, nosso legalismo, a nossa religiosidade não nos deixa compreender isso. Mas o amor de Deus está perto do filho, mesmo que ele esteja distante.
O amor de Deus se estende e está presente na vida dele, independentemente desse distanciamento em função de uma lei. Porque a lei dizia isso, você tem que ir para longe, longe da sua família, mas não para longe do amor do Pai, não para longe do amor de Deus, não para longe desse amor que está sobre a nossa vida, independentemente da condição que eu e você a gente possa viver. Porque há uma segunda chance, porque Deus sempre está presente. Talvez o que falta nos ouvir nessa noite, e você precisa abrir o seu coração para isso, é que Deus sempre estará presente na sua vida. O seu amor, o seu olhar, mesmo quando as coisas derem errado, ou quando derem certo, o seu amor estará lá. Tim Keller diz o seguinte: Deus nos ama livremente, apesar de nossas falhas e fracassos. E é esse movimento que nós chamamos na teologia reformada do movimento de Deus. É Deus que vem na direção do ser humano. Embora nós nos reconheçamos pecadores, nós tentamos ir para o estado mínimo da condição, é Deus que toma a iniciativa de vir até nós, nos abraçar, nos amar e dizer: olha, você foi, mas o meu amor não mudou, esteve presente mesmo nesse seu movimento geográfico, mesmo nas suas decisões. O amor de Deus continua o mesmo, continua o mesmo. Eu não sei o que você viveu, eu não sei se você fez escolhas equivocadas na sua vida, se relacionamentos não deram certo, eu não sei se você foi para perto, para longe, eu não sei para onde você foi, eu não sei se de repente você avalia que você não pode viver coisas novas na sua vida, eu não sei se você avalia que não tem mais jeito de voltar. Deixa eu dizer algo para você: o amor de Deus sempre estará presente, não há como fugir desse amor. Agora, a narrativa continua e nós temos aqui o eixo central dessa primeira parte da parábola. O texto diz que o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam o melhor da roupa, vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem um bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque esse meu filho estava morto e viveu de novo. Reparem que Jesus dá ênfase na narrativa a 3 detalhes: ao fato de que o pai colocou um anel no seu dedo, o pai colocou uma nova roupa e o pai colocou sandálias nos seus pés. Essa cena traz a restituição, a restauração do filho como filho, traz ele de volta à filiação, ao vínculo, restaura a posição dele na família, dizendo o seguinte: olha, esse anel que eu coloco no seu dedo faz com que você seja meu filho novamente, você está de novo filiado, você tem o meu sobrenome. Essas roupas novas é para trazer restauração, e essas sandálias novas é para que você não possa ser um caminhante longe de casa, mas você hoje tem aonde calçar os seus pés, você está de volta ao lar. Sabe o que isso significa? Preste bem atenção. Por causa do amor de Deus e de quem Ele é, sempre haverá uma segunda chance. Isso mexe com o nosso moralismo, isso mexe com a nossa religiosidade. Por causa do amor de Deus e de quem Ele é, sempre haverá uma segunda chance. Embora a gente tente se desvencilhar disso, lidar com tudo isso, com culpa, ressentimento, acusação, passado soprando os nossos ouvidos, escolhas equivocadas, tragédia, machucar pessoas, Deus estende a sua graça, restaurando a filiação, trazendo o anel de novo ao dedo do filho, dizendo: você é meu filho, trazendo roupa nova, restaurando a sua condição de miséria, restaurando e colocando sandálias nos seus pés, para não ser mais um errante longe de casa, mas para voltar ao lar e fazer parte daquilo que ele nunca deveria ter saído, da família. Da família. Benjamin tem uma frase que eu gosto muito, que é uma das frases da minha vida. Ele diz o seguinte: eis aqui
uma demonstração muito prática da lei da graça. Uma nova chance na vida. Quem aqui gostaria de começar de novo? Quem aqui gostaria de uma segunda chance? A graça, o amor de Deus nos permitem isso. A graça e o amor de Deus nos permitem tentar outra vez. Não é demais isso? Olhando para tudo aquilo que nós vivemos, olhando para tudo aquilo que você experimentou e talvez muitas pessoas feridas pela igreja, pela instituição, que disseram que você não pode viver de novo, que você não pode experimentar coisas novas. Deus diz: pode. Você faz parte. Você pode voltar para casa. Há um dedo sendo restaurado através de um anel na sua filiação. A roupa sobre a sua vida machucada que precisa ser restaurada e as sandálias nos seus pés, para que você não viva perdido, confuso, mudando de cenário, de realidade, mas para que a graça de Deus te alcance e você tenha uma segunda chance e uma nova oportunidade. Agora, depois dessa cena linda, emocionante, e eu fico pensando muito como pai nesse texto, por duas coisas. Primeiro, que eu imagino esse amor que fere o coração de Deus. A canção diz isso, porque fere ao ponto dele entregar o seu próprio filho, não é verdade? Para que isso aconteça. Como pai, eu diria o seguinte, quando aquele filho voltasse, se eu fosse o pai da parábola, eu diria o seguinte: tudo bem, você vai ficar 1 aninho trabalhando, eu acho que você precisa aprender um pouquinho. Eu faria isso, a minha didática seria essa, a minha pedagogia seria essa. Ok, fica pelo menos uns 6 meses aí carpinando, cuidando dos bodes, dos carneirinhos, depois a gente conversa. Com o coração partido eu faria isso, mas Deus não faz, porque Ele não trabalha com os nossos princípios de justiça, com a nossa moralidade, com o nosso legalismo, com a nossa religiosidade. Uma das coisas mais comuns, quem tem filho, é ouvir de um deles assim: isso não é justo. Não é verdade? Mas por que com ele? Isso faz parte do nosso DNA humano, né? Quem tem irmãos já viveu essa sensação de que um é mais preferido do que o outro. E quem tem filhos vive diante dessa condição, de você fazer alguma coisa com o outro. E eu lembro que o Theo estava no acampamento alguns anos atrás, e ficou a semana toda no acampamento, e eu tinha levado o Luca no McDonald's. Levei o Luca no McDonald's junto com a Aline. Só que eu falei: filho, não conta para o Theo que nós somos no McDonald's. E nós fomos buscar no acampamento dos Jovens da Verdade. Quando nós estávamos descendo, o Lucas já estava na janela, já avistou o Theo e gritou: Theo, eu fui no McDonald's. Qual que é a frase? Mas isso não é justo. O que acontece na narrativa? O irmão que fica, o filho que fica diz: espera aí, mas nem um cabrito para mim o senhor me deu, e como o senhor faz essa festa para esse que saiu e gastou tudo? Por isso que há a síndrome do cabrito, essa ideia de que sempre há um preferido. Os estudiosos vão dizer que esse filho que fica é Israel. Israel não compreende a manifestação da graça de Jesus a todas as nações, todos os povos, todas as culturas. Vão identificar que o filho mais velho tem o comportamento de Israel, mas também tem o nosso comportamento. E qual que é o movimento do pai nesse sentido? O movimento do pai é de reconciliação. Ele justifica o seu ato de graça e de amor, dizendo da condição do filho. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre presente comigo, tudo que é meu é seu. A afirmação mais linda do pai, a única fala retratada no texto do pai, é exatamente nesse momento. A narrativa e a parábola de Jesus não mostram o diálogo do pai com o filho, mostram apenas o pai falando com o filho que fica: o que é meu é teu. E há uma tentativa e um movimento de Deus de reconciliação, quando ele afirma: mas era preciso esta festa para mostrar a nossa alegria, pois esse seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. E aqui eu quero entrar num eixo muito, muito delicado para a nossa vida, muito delicado.
Nós reconhecemos na parábola que muitas escolhas equivocadas foram brotadas no nosso coração do desejo de viver sozinhos. E isso sempre dá errado, sempre as consequências serão trágicas. Nós vimos que é necessário reconhecer a nossa condição, os erros, as tragédias e o quanto nós machucamos pessoas. Nós vimos que isso pode muitas vezes nos estabelecer a viver no mínimo, sem experimentar coisas novas. Nós vimos que o amor de Deus sempre está presente e nós não conseguimos estar distante desse amor. E nós vimos que a graça dele nos traz de volta, restaura a nossa condição, reconcilia com ele, nos dá uma roupa nova, um anel novo, sandálias novas e uma nova oportunidade e uma nova chance. Mas há um último eixo no texto. Sabe qual é? Da reconciliação. Na segunda chance, há a possibilidade da reconciliação. Se no primeiro movimento da narrativa da parábola, o filho vai sozinho, termina-se a parábola na intenção do pai de se conectar ao filho que estava em casa e de conectar os filhos como um projeto de reconciliação. E aqui eu quero tocar numa ferida, não quero que você fique chateado comigo. Antes de você viver coisas novas, antes de você ter uma segunda chance, antes de você recomeçar, há também a condição da reconciliação. Você precisa se reconciliar com aquelas pessoas que você se desconectou na sua narrativa de vida. Que desafio! Você precisa se reconectar e se reconciliar com as pessoas que te feriram e que você feriu, com as pessoas que foram vítimas das suas escolhas, com as pessoas que se distanciaram de você, mesmo que isso não signifique viver com elas na mesma condição, mas a reconciliação é o primeiro passo de uma segunda chance. O primeiro passo para recomeçar não é um novo local, não é uma nova ideia, um novo projeto, uma nova cidade, uma nova pessoa. O primeiro passo, isso virá, é a reconciliação. Antes de você avançar para novos cenários da sua vida, reconciliar-se com aqueles que você está desconectado. Antes de você começar novas etapas, novos sonhos, novos projetos, reconciliar-se com aquele que estava perdido, longe. E é exatamente isso que o texto nos ensina. Mas pastor, eu não fiz nada de errado. A graça é a inversão dos nossos valores, porque para nós ela é muito boa quando ela nos alcança e quando ela mexe com aquilo que eu sou, mas quando essa graça me constrange ao outro, nós temos o desafio da segunda chance. E é exatamente isso que termina a narrativa de Jesus, com a intenção do Pai de reconciliar os filhos. Quero terminar essa mensagem com uma frase do Tim Keller e fazer algumas considerações e conexões bem pontuais em relação à sua vida e à minha vida. Tim Keller diz assim: não há mal que o amor do Pai não possa perdoar e compensar. Não há pecado que seja páreo para a graça dele. Eu não sei o que você viveu, eu não sei o que você experimentou na sua vida, quais foram as condições que você tem como história pessoal, mas há uma segunda chance a partir da graça e do amor de Jesus. Uma segunda chance que nos faz entender a nossa condição, uma segunda chance que nos coloca diante da reconciliação com o Pai e uma segunda chance que nos coloca diante da reconciliação com as pessoas. E esse é o desafio da próxima fase, a próxima etapa, o próximo estágio. As coisas novas virão à medida que nós compreendermos a nossa condição, a graça de Deus e a reconciliação como a primeira etapa para novos sonhos e novos projetos. Sabe o que eu tenho percebido hoje? Que as pessoas se tornaram uma máquina de ferir, uma máquina de fracassos, de feridas,
tentando e correndo atrás de um sucesso que nunca chega, pagando um preço muito alto. Qual preço? Seus relacionamentos. Descartam pessoas, avançam para novas coisas, querem novos alvos sem avaliar quantas pessoas ficaram pelo caminho feridas e machucadas. É possível uma segunda chance? É possível conhecer alguém de novo, viver um casamento novamente, é possível ter e conhecer uma nova pessoa, é possível um novo trabalho, uma nova vocação, uma nova igreja. Sim, é possível. A graça nos permite isso. Isso não tem a ver com a minha moralidade, com a sua religiosidade, preste bem atenção, mas é a graça que me diz que há uma segunda chance, que há uma oportunidade de começar uma nova vida, um novo relacionamento, um novo ambiente, sim. Mas como primeiro passo, como primeiro degrau, a reconciliação daquilo que foi quebrado, dos cacos que ficaram pelo caminho, das sujeiras que nós deixamos ao longo da caminhada, das pessoas que nós ferimos, de tudo que fizemos de errado e que feriu o coração de tanta gente. Mas para dar o primeiro passo para a segunda chance, para a nova vida, a reconciliação, para vivermos coisas novas. Eu queria convidar você a fechar os teus olhos. E queria orar por você, que talvez ouve há algum tempo religiosos dizendo para você: acabou a sua chance. Talvez consumido pela sua autocomiseração de viver apenas com o mínimo. Deus dizendo: há uma segunda chance. Você pode viver novamente. Você pode experimentar novamente no seu relacionamento. Sim, há uma possibilidade. A graça de Jesus nos permite viver novamente, sem cacos pelo caminho, sem espinhos, através da reconciliação, através das pessoas que nós ferimos, para avançarmos para o próximo degrau. Para vivermos coisas novas é preciso reconciliação, para não cairmos no ciclo de triturarmos, de ferirmos e não vivermos coisas novas. Sim, há uma segunda chance. Sim, há a possibilidade do recomeço. Senhor, o Senhor nos ama. O Senhor sabe quem nós somos, escolhas erradas que fizemos, pessoas que ferimos, e o quanto nós precisamos de uma segunda chance. E o Teu amor nessa noite nos envolve, dando-nos a possibilidade de recomeçar, dando-nos a possibilidade que, apesar das nossas próprias condições, das nossas escolhas erradas, o Senhor ainda assim nos ama, e não há distância desse amor. O Senhor ainda assim nos ama. Mas, ó Pai, que esse amor nos constranja a mudarmos de vida, a mudarmos o nosso comportamento, a voltarmos para a casa do Pai e buscarmos o algo novo através da reconciliação. Não deixarmos que a religiosidade nos impeça de vivermos coisas novas, pararmos de ferir pessoa, pararmos de pularmos, ó Deus, de um lugar para o outro, de mudarmos de projeto. Nós estamos cansados e queremos apenas a Tua graça e o Teu amor, que nos permitem uma segunda chance. Ó Deus, aqui estão homens e mulheres feridos pela vida, cansados, machucados, que precisam, Senhor, da Tua graça nessa noite, que precisam ser banhados pelo Teu amor, que precisam viver a reconciliação de relacionamentos para viverem coisas novas. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos visite, nos banhe, seja derramado sobre nós a Tua graça. Coloca-nos em nós novo anel, a roupa, sandálias nos nossos pés, para que haja celebração da condição que nós estávamos para a nova vida em Jesus. É o que eu oro, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir essa canção.
onde olhou meus olhos e disse sem pudor: não há prazer maior que em te amar. Transpassou meu peito, me dividiu em dois, devolvendo o anel que um dia dei. Tomou o que era nosso, deu as costas devagar, levou as roupas, mas ficou o teu cheiro. No quarto, no armário, na sala de jantar, no lençol da cama, facilmente me deixou, mas como te deixar? Sela teu cavalo pra correr, ninguém pode te prender, ninguém pode te prender aqui. Corra tanto quanto puder, não há como se esconder, não há como se esconder do meu tomou o que era nosso, deu as costas devagar, levou as roupas, mas ficou o teu cheiro. No quarto, no armário, na sala de jantar, no lençol da cama, facilmente me deixou, mas como te deixar? Sela teu cavalo pra correr, ninguém pode te prender, ninguém pode te prender aqui. Corra tanto quanto puder, não há como se esconder, não há como se esconder do meu amor. Volta a hora que você quiser, o anel ainda é seu e o armário ainda está vazio. Há lugar à mesa pra você, como posso me esconder ou me esquecer do amor que me feriu, que me feriu, que me feriu.